importância de ouvir as mensagens da palavra de Deus. Quando o Jefferson pregava de manhã, eu fiquei meditando sobre o quanto é importante você vir à igreja, o quanto é importante eu e você ouvir, entre outras coisas, como louvor, testemunho, como as apresentações para glorificar o Senhor através da dança, teatro e etc, né? Então, a importância das mensagens. Por que é tão importante nós ouvirmos as mensagens? Sim, por quê? Então, eu comecei a trazer assim uma reflexão sobre isso. E nós vamos meditar a partir do texto de Romanos, capítulo 10, o versículo 17, muito conhecido, mas é um dos versículos prediletos que eu tenho, que eu gosto. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus, de Cristo, como está na minha tradução. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Foi a partir daí que eu comecei a meditar. E o Senhor começou a falar comigo. Eu, ali no banco, qual é a importância, né? Nós pregamos todos os domingos, sábados, pregamos nas células. E que benefício temos quem está ouvindo estas mensagens? Bom, o primeiro benefício, além de tudo, é esse que a Bíblia diz. A mensagem de Deus, a pregação de Deus traz fé. Amém? Veja bem, se você para ouvir um filósofo, um psicólogo, um coach, ou qualquer outra dessas pessoas, você vai ouvir e vai se alimentar de coisas que diz relativo a este mundo. Por exemplo, o psicólogo vai falar, né, das complexidades da mente, das emoções e como você trabalhar isso, lidar com isso. O filósofo, a partir da reflexão da vida, né, do pensamento humano, ele vai desenvolver teses e teorias, enfim, como se deve o ser humano conviver entre cada um, através de muitos princípios como ética, moralidade, etc, etc. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você é elevado a um nível muito mais importante e maior do que qualquer um destes que estão por aí trazendo algum estímulo ou algum conhecimento. Porque a palavra de Deus, ela te leva à reflexão do espiritual. Amém? E isto vai trazer benefício. Somos de três partes. 1 Tessalonicenses 5 e 23 diz assim, que nós devemos ser santificados em tudo, em nosso espírito, alma e corpo. Amém? Então, nós somos formados de espírito, alma e corpo. E nossa alma está as emoções, a vontade, o intelecto. No nosso espírito está a nossa conexão com Deus. Então, nós precisamos desta conexão, está dentro de nós, está ligado a nós. O ser humano precisa do divino. O ser humano precisa de Deus. Desde que a humanidade foi formada, depois do pecado de Adão e Eva, a humanidade nunca deixou de buscar o divino. É claro que pelo afastamento, pelo pecado de Deus ao homem, pode compactuar com o mal. Então, o homem ficou à mercê daquilo que Satanás ofereceu, que foi você semelhante a Deus, com conhecimento e sabedor do bem e do mal, que sabemos que foi uma grande
que não é igual a Deus, né? Ao contrário, o caos veio ao mundo. Então, mesmo assim, por essa necessidade de conexão, o ser humano começou a fazer o quê? Ele começou a fazer deuses segundo o seu próprio entendimento. E aí, milhares de deuses foram, vieram aí a imaginação da humanidade. Então você tem os sumérios com seus deuses, os egípcios, né, com seus deuses, você tem os babilônicos, os assírios, e aí você tem em Roma, você tem Grécia, e hoje, né, temos aí centenas de deuses da Índia, e o ser humano sempre a busca divino, de forma errada, de forma distorcida, sempre a busca do divino. E a sua graça e misericórdia, ele se revelou através de um homem chamado Abraão. Da descendência de Abraão nasceu a nação de Israel. Junto com a nação de Israel, Deus foi revelando através dos profetas que haveria de vir o seu filho para redimir, para resgatar a humanidade dessa mentira, desta idolatria a deuses falsos. E aí Jesus veio, padeceu em uma cruz, ressuscitou, estabeleceu a igreja, e agora a igreja tem esta missão de pregar o evangelho. Amém? A igreja tem esta missão de levar este evangelho, esta mensagem, para que as pessoas abandonem os seus pecados, para que as pessoas voltem-se para Deus. A palavra arrependimento quer dizer volte-se. Quando Pedro, aquela famosa pregação, depois do Pentecostes, ele diz assim: arrependam-se. Essa palavra é Pedro estando, na verdade, volte para Deus. A humanidade está indo em uma direção errada. Então nós trazemos a mensagem que é a mensagem de arrependimento, a mensagem de você se voltar para Deus. Você está indo na direção do pecado, na direção do diabo, na direção do mal, mas quando a mensagem vem, a mensagem diz: volte-se, volte-se, e você então, atendendo a mensagem, você se volta para Deus. Amém? E aí você é alimentado constantemente. Algumas pessoas lá fora não entendem porque nós estamos sempre aqui ouvindo a mensagem. É porque ela nos alimenta. Amém? É porque ela nos edifica. Não vão entender isso porque eles não têm o Espírito Santo. Eles não vão entender por que que nós nos reunimos todo domingo, às vezes no sábado, às vezes na semana, e por que que nós ficamos ouvindo ali o pastor, o outro, o presbítero, o diácono, né? É porque esta mensagem, ela edifica, ela nos constrói em um plano espiritual. Amém? Ela nos eleva para próximo de Deus. Ela nos aproxima de Deus. Por isso que o texto diz: a fé vem pela pregação e pela palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando chegamos aqui no púlpito, nós não devemos pregar coisas que são deste mundo. Nós devemos pregar aquilo que vem de Deus. Porque o que faz o cristão ser edificado na fé é a pregação de Cristo. Amém? É a palavra de Deus. Todo crente deve ser exortado, encorajado a pregar a palavra de Cristo. Hoje nós estamos vendo aí pastores pregando autoajuda, né? Falando coisas deste mundo, fazendo do púlpito um certo tipo de chamado para as coisas da riqueza, da prosperidade. Mas aqui é lugar de se pregar a palavra de Deus. Aqui é lugar de se pregar a palavra de Cristo. E quais são os benefícios, pastor, que nós temos, tanto espirituais como psicológicos? Um dos benefícios, são vários, mas eu quero trazer um dos benefícios
quando nós nos reunimos e todo dia estamos aqui, ou seja, nas células, ou seja, nos cultos, e vocês ouvem e nós ouvimos a opinião de outrem. Então, qual é o primeiro benefício? Crescimento espiritual. Amém? Se você quer crescer de forma social, faça uma faculdade, estude, procure os meios sociais aí que você pode crescer. Aqui você vai crescer espiritualmente. Claro que virá consequência, uma vez que você cresce espiritualmente, você começa a organizar a sua vida. Você começa a se disciplinar. Coisas que sem Deus você estava com propósito, perdido, né? Sua vida econômica totalmente desgraçada, sua vida social, seu relacionamento. Agora que você está sendo edificado com a palavra de Cristo, você começa a se auto-organizar. Você começa a colocar em ordem sua vida. Vida relacional, vida social, vida familiar. Tudo começa a se encaixar na sua vida. Como o nosso irmão falou, é uma consequência daquilo que você está recebendo do alto. Amém? Então, a Bíblia diz em 2 Pedro 3:18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescimento espiritual, eu aponto aqui minhas reflexões como o principal para o nosso desenvolvimento na salvação. É crescer na graça. Devemos entender o que significa isso. Graça significa recursos do céu, doados para nós, doados. Você não paga nada por eles. Amém? Graça significa misericórdia de Deus, te dando capacidade que você não teria de si mesmo, te colocando em uma posição que você não merece. Graça significa todo o amor de Deus que foi demonstrado na cruz do Calvário através de Jesus Cristo para você. Amém? Você não deve chegar à igreja e se acomodar, não. Procure crescer. Crescer na graça e conhecimento. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai crescer espiritualmente. Eu tenho um desejo, um anseio. Eu estou dizendo, Senhor, eu te conheço tão pouco. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de ti. A vida cristã não é teoria. A vida cristã, ela é experimental. Amém? A vida cristã também não é só pregação. Não adianta chegar aqui, pregar bonito, falar bonito, etc. Mas é isso. Porque o crescimento espiritual é você pregar, mas também você viver. Você experimentar. A vida cristã, a vida com Cristo é uma vida experimental. Aonde todos os dias você tem uma experiência nova com Deus. É muito bom. Por quê? Senão somos um mero clube de entretenimento ou filosófico. Tem muitas religiões por aí. A gente se reunindo em torno de uma filosofia, uma ideia deste mundo. Mas aqui reunimos para crescermos espiritualmente e conhecermos o nosso Deus. Devemos procurar crescer. Não se acomode. Amém? Queira mais, busque mais, ore mais, peça mais. Jesus, eu quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais de ti. Amém? Segundo, benefício. Quanto mais você ouve a mensagem, mais você adquire conhecimento de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. O mundo está em trevas, não é isso? Você precisa andar com uma lâmpada. Você precisa de luz para o teu caminho. Então, esse mundo de trevas, ele não pode te proporcionar
uma saída, ele não pode te conduzir ao caminho correto. O caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Mas ele também disse, eu sou a luz do mundo. Amém? Então você tem um caminho para andar e você tem uma luz. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais essa luz te guia, mais esta luz esclarece. E você caminha para a eternidade com Deus. Ame a palavra de Deus. Um outro benefício que traz você estar ouvindo a mensagem, todos os cultos, nunca esqueçam disso. Venham, ouçam, amem ouvir a palavra de Deus. Se concentre na palavra de Deus. Ela é cura, ela é poder, ela é transformação para as nossas vidas. Ouvir a mensagem de Deus também traz inspiração e motivação. Uma pessoa que começa a fraquejar, não ir mais na igreja, ela começa a se perder na sua inspiração espiritual, se desmotivar, sem perceber, ela começa a enfraquecer-se na fé. Aí as coisas já não começam, ela já não começa mais a orar, já ora menos, ela já não quer mais ouvir um louvor, aí ela já coloca lá, né, uma música lá, aquele funk lá do mundão, aquele doidão. Misericórdia, aí está desviado mesmo. Quando começa a ouvir funk, olha, já, aí é desvio total, já está na rebelião, já está. Mas, amados irmãos, né, é porque funk é terrível, irmãos. O funk o diabo preparou direitinho para. Né? Mas amém. Nós não somos desses que gostamos do funk, né? E aí traz inspiração. A palavra de Deus, a mensagem traz motivação para você enfrentar os desafios da vida diária. Às vezes você pode chegar aqui até sem vontade, né, de ir para o culto. Pastor, mas isso existe? Existe, até o pastor tem isso. Só porque eu falei que eu amo a Deus. Não, eu também tenho dias que, hoje eu não vou não. Hoje eu vou ficar em casa. Aí eu digo, Carne, você vai para o sacrifício, porque eu vou. Só que aí eu já venho orando em línguas no caminho, baixinho, né? Quando eu chego aqui, eu já estou animado. Opa, glória a Deus. Mas se eu tivesse ouvido a carne, eu estava lá, não acontecia nada, e assim a gente vai se perdendo, tá bom? Então, se o pastor sente essas tentações carnais, você também sente. Se sente, se o pastor pode orar e superar, você também pode. Amém? As mensagens. Então, vejam bem, Romanos 15, versículo 4, diz assim: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, fale assim, perseverança, e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha o que diz aqui, perseverança e bom ânimo, procedentes, que procede, que vem das Escrituras. Então você pode até chegar aqui meio desanimado, mas a mensagem, quando é pregada, o que é que ela faz? Ela faz com que você seja inspirado, que você se motive, que você se inspire. Eu cheguei devagar, eu cheguei parado, mas agora eu vou sair daqui inspirado. Já vou vencer os desafios da semana, meu trabalho está com tal dificuldade, meu chefe está fazendo isso e aquilo. Aí você já sai inspirado, amém? Porque a mensagem, tudo isso Deus me deu hoje no culto da manhã, eu já pregando e eu já fazendo minhas anotações ali, né? A mensagem inspirada. Por quê? Porque ele estava pregando. Agora, se eu estivesse em casa, né? Eu estava ouvindo e ao mesmo tempo me inspirando, o Senhor falando comigo, amém? E aí, meus amados irmãos, a mensagem, quando nós ouvimos ela constantemente, ela também nos traz orientação moral. Se você não tiver cuidado, percebam que os filmes, as novelas, as séries, né? Você sabe que Hollywood determinou que todo filme, que qualquer coisa que seja feito de lá, tem que ter imoralidade, tem que ter sensualidade e tem que ter um tema homossexual.
Se você perceber, todos os filmes têm que ter um tema homossexual. É o mundo ditando para você o que você tem que acreditar. Então, você tem dificuldade de ouvir a mensagem, mas você gosta de assistir muitos filmes, gosta de assistir muitas séries, gosta de assistir muitas novelas. Sabe o que isso acontece? Você vai perdendo o seu critério moral. Você começa a relativizar a moral e a ética. Você começa a se assemelhar com as ideias que é passada através daqueles filmes, daquelas novelas e etc. E você começa a achar natural. E você diz assim, não, mas isso aí é natural. Né? Por exemplo, o mundo fala muito de amor, já perceberam isso? Né? Eles roubam a mensagem de amor que vem de Deus, pura, perfeita, e eles falam de amor. Vamos amar. Olha o discurso do ódio. Né? Você combater o pecado é discurso de ódio. Porque para eles amor é toda permissividade, é tudo que eles querem fazer, e você tem que dizer amém, amém, vai fazendo. O importante é amar. Né? Se prostitua, ninguém pode falar nada. Por quê? Vamos amar. Irmãos, não deixem que Satanás dite a você o que é o amor, porque o amor está na Bíblia. O amor foi demonstrado na sua forma mais expressiva através de Jesus Cristo. E Jesus não compactua com o pecado. Ele é a expressão mais perfeita e aperfeiçoada do amor. No entanto, ele condena o pecado. Ele dizia para a mulher, prostituta, vá em paz e não peques mais. Então essa historinha, essas igrejas por aí, esses pastores estão surgindo aí, inclusive, isso tudo faz parte dos últimos dias. A Bíblia diz que haveriam falsos profetas, surgiriam no meio de nós. Né? Por que no meio de nós? Porque tem o nosso título, pastor, pastora, né? Igreja, né? Tomam ceia, fazem, mas permitindo tudo que é pecado. Então, quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, você começa a achar relativo tudo, você começa a achar normal, você começa a falar a linguagem deles, né? Trazer para si aquilo que o mundo está ditando. Não, você é filho de Deus. Você é comprado e lavado com o sangue de Jesus. Não importa o que outros dizem por aí, você tem a Bíblia. O mundo vai mudar, mas você vai continuar como cristão verdadeiro. Você vai seguir a Deus, vai seguir a palavra. Você vai se santificar conforme a palavra, não conforme Hollywood, conforme a Rede Globo e conforme outros por aí. Não. Você não vai se santificar conforme o pastor Jétro também. Você vai avaliar o que o pastor Jétro está dizendo e você vai dizer, está na Bíblia. Se está na Bíblia, não é do pastor Jétro, é de Deus, então eu vou seguir. Amém? Porque vocês, irmãos, o povo de Deus é um povo inteligente. Né? Carlos Apolinário, um homem muito conhecido do passado, faleceu, ele dizia assim, crente não é bobo, porque se crente fosse bobo, não era crente. Amém? Então, assim, se eu estou pregando aqui, você tem a capacidade de saber se eu estou sendo verdadeiro, se eu estou pregando a palavra, ou se eu estou manipulando a mensagem. Não existe essa. Vocês têm essa condição. O pastor está pregando a palavra, ou está manipulando. Vocês sabem disso, vocês sabem o que está escrito. Amém? Então, essa mensagem pregada da forma correta, o que é que ela faz? Ela traz inspiração e motivação e orientação moral. Você sabe que o que eu estou falando aqui, por mais que doa em você, é o que Deus requer de cada um. É o que Deus requer de mim, santificação, pureza. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo santo. Amém? Um povo separado do pecado. Não é um povo que vive contaminado com pecado e só porque está na igreja, levanta as mãos, chora e vai todo domingo que ele vai para o céu, não. É aqueles que servem a Deus se santificando. A Bíblia diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não tiver paz,
Se não tiver santificação, não vai ver Deus. Não importa se eu estou aqui pregando, se eu estou de terno, se eu sou pastor, não importa. Se eu não me santificar, eu não vou para o céu. Eu não vou para a eternidade. Eu posso, se eu viver uma vida de mentira, eu prego para vocês, vocês vão para o céu e eu vou para o inferno. Sabe por quê? Se eu não seguir a paz, se eu não seguir a santificação, eu vou para o inferno. É assim que a Bíblia diz, é assim que é, e o amor inclui justamente tudo isso. Vocês percebem que o amor de Deus não é esse amor do mundo aí, que as pessoas fazem tudo de errado e você não pode falar nada. Eles querem que a gente pregue só na igreja agora. Porque começa assim, você pode até pregar do jeito que você quiser, mas lá dentro da igreja, você não pode pregar lá fora não. Eles começam assim. Um dia eles vão entrar aqui dentro e dizer, nem aqui você pode pregar mais porque é preconceito. Ah, para, eu vou para a cadeia, mas eu continuo pregando. Contra o pecado, contra o mal. Paulo morreu, né, em uma prisão, acabou seus dias na prisão, o grande homem de Deus. Eu sou melhor do que Paulo? Não, se eu tiver que ser... O Atmani escreveu seus melhores livros em uma prisão chinesa. Eu vi um vídeo, infelizmente, de muçulmanos matando os cristãos. Trazia, pá, jogava dentro da cova. Trazia, pá, jogava dentro da cova. Mais de 30 corpos. Trazia, pá, jogava dentro da cova. Se eu tiver de morrer por Cristo, eu morrerei. Por quê? Porque Ele já morreu por mim. Amém? E a vida aqui é passageira. A vida aqui é passageira. E nós precisamos continuar com essa caminhada para o céu. Amém? Então, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Guia-me por terreno plano. É a palavra de Deus, é a santificação. Quando você ouve a mensagem de Cristo, você é constrangido, não pelo pastor, mas pela própria palavra, pelo próprio Espírito Santo, a você ser guiado por caminho plano, caminho que agradam a Deus. Amém? Tem benefícios também psicológicos quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Além desses benefícios que eu falei aqui, que são crescimento espiritual, conhecimento da palavra, inspiração e motivação, orientação moral para a sua vida, tem os benefícios psicológicos, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, quais são os benefícios? Sentimento de comunidade. Por isso que é importante estarmos aqui. Esse sentimento de amor uns para com os outros. Amém? Esse sentimento de respeito, de exortação, encorajamento. É muito importante, o irmão, você percebe que ele está triste. Irmão, está tudo bem com você? Ah, eu não estou muito bem hoje, deixa eu orar por você. Deixa eu te dar uma palavra aqui de Deus. Isso é um sentimento que fortalece psicologicamente a nossa vida. Saber que alguém se importa conosco, que alguém nos ama. Então, olha só, Romanos 12, 4 e 5 diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, né? E nem todos os membros têm a mesma operação, você vê que até os nossos dedos, né, são diferentes tamanhos e etc., assim nós, como muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, não é só corpo de Cristo. Aqui Paulo está dizendo membros uns dos outros. Amém? Então, nós somos encorajados, exortados, consolados uns aos outros. E é isso que é a beleza da igreja de Cristo. É Deus usar um, usar o outro, e assim toda a igreja é edificada. 1 Coríntios 14, 26 diz assim, irmãos, quando vocês se reunirem, um tem palavra, outro tem hino, outro tem profecia, revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, esta é a beleza da igreja de Cristo, esse sentimento de comunidade. Também, esta palavra,
ela nos ajuda a reduzir o estresse. Olha os benefícios psicológicos também. Você chega estressado, você está impaciente, aconteceu alguns problemas, e aí você chega aqui, você ouve a palavra e você começa a se sentir leve. Você sai daqui, poxa, que bom eu ter vindo à igreja. Estou me sentindo leve, tranquilo. Amém? E ainda, propósito e sentido de vida. Então, quando você ouve a mensagem, Deus te coloca em uma posição de propósito. Ele te tira do caminho perdido ou das ideias, né, que te levam à perdição, e Ele te dá propósito. Amém? É isso, amados irmãos. Eu quero concluir dizendo, como Deus me mostrou hoje de manhã, não despreze a palavra. A Bíblia diz: quem despreza a palavra perecerá. Não despreze, seja ela pregada pelo pastor Jetro, pregada pela pastora Eliana, pastor Léo ou qualquer outro pregador. Não, se você identifica que está sendo pregada a palavra, não despreze, porque esses benefícios virão com toda a sua força para nos abençoar. Amém? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.